Deus é um Deus de amor. É maravilhoso. Tudo Ele fez perfeito ao seu tempo. E durante 6.000 anos, Deus tem tolerado a humanidade, ofereceu Jesus para salvar a humanidade e tem demonstrado o seu grande amor, sua misericórdia, sustentado tanto o ímpio quanto o justo, descendo o sol sobre a terra do ímpio e sobre a terra do justo. No entanto, chegará um tempo em que Deus não vai tolerar mais a humanidade. Nós temos um exemplo disso quando Moisés foi ao Egito para tirar o povo de Israel de lá. E Moisés disse para o rei do Egito: se o Senhor não deixar sair o filho de Deus, que é Israel, Deus matará o seu filho no seu trono. Faraó não aceitou, Faraó não entendeu. Faraó disse: quem é o Deus cuja voz ouvirei? E isso lhe custou muito caro. E por isso Deus, então, fez com que 10 pragas caíssem sobre o Egito. E nós conhecemos a história do Egito. O Egito antes das pragas caírem e o Egito depois que as pragas caíram. E nós vemos que Moisés se apresentou perante Faraó. Faraó tinha tendência para a feitiçaria, tinha alguns feiticeiros que estavam ali no seu reino. Deus preparou Moisés para que realmente fosse diante dele e fizesse alguns milagres. Ele aceitou que Moisés fizesse, mas creu mais nos seus feiticeiros. E Moisés, então, começou a distribuir as pragas sobre o Egito. E nós conhecemos a história. A primeira praga foi a praga do rio que se tornou em sangue. E todas as fontes de água se tornaram em sangue. E o povo não pôde beber aquela água. E eles cavaram poços ao lado do rio. E Deus fez isso porque aquele povo adorava o rio como Deus. Era o Deus deles. Os magos também fizeram. Na segunda praga, praga das rãs, o Egito se tornou em cima das amassadeiras, das camas, em todos os lugares havia rãs. Mas os magos também fizeram o milagre da praga das rãs. Mas na terceira praga, que foi a praga dos piolhos, os magos não conseguiram fazer. E os próprios magos disseram: isso não é senão o dedo de Deus. E aí as pragas vieram uma atrás da outra, até que chegou o momento da última praga, que Deus matou todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó. E naquela noite de desespero, os próprios oficiais de Faraó diziam: faça com que esse povo saia daqui. E foi assim que Israel saiu do Egito. E para completar o seu trabalho, Deus impulsionou Faraó para que acompanhasse o povo de Deus. E o povo de Deus teve o privilégio, depois da passagem do Mar Vermelho, de ver Faraó juntamente com todo o seu exército morto nas margens do Mar Vermelho. A gente olhando para o Egito, depois dessas pragas, a gente fica até pensando como o Egito conseguiu ainda crescer, se desenvolver e tornar o país que é hoje. Porque realmente as 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito arrasaram aquela nação, acabaram com o Egito. Mas Deus é tão maravilhoso que ainda permitiu que aquela nação crescesse. O objetivo de Deus, ao lançar as pragas sobre o Egito, era de que Israel não tivesse mais saudades do Egito, que não olhassem para trás, mas que pudessem olhar para frente e seguir a sua viagem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus, por ele, jamais destruiria um ser humano. Mas, infelizmente, é o homem que procura essa própria destruição. Quando as 3 mensagens angélicas cumprirem o seu papel aqui na terra, quando a pregação do Evangelho atingir a última pessoa na terra, quando o último ser humano se decidir ao lado de Deus, Cristo vai dizer no santuário: está consumado. E quando ele disser está consumado, quem é santo seja santificado ainda, quem é sujo, suje-se ainda, porque não haverá mais possibilidade de salvação. Durante 6.000 anos, Satanás tem planejado esse período, porque quando o Espírito Santo se retirar da terra, quando a porta da graça for fechada, o mundo vai ser solto nas mãos de Satanás, para que ele faça o carnaval que ele planejou durante 6.000 anos. O Espírito Santo vai se retirar das pessoas. As pessoas não terão mais a proteção de Deus. Hoje, por exemplo, quando cai uma tromba d'água,
algumas pessoas morrem. No entanto, nesse período, não haverá proteção para os ímpios. Será um período de angústia, angústia de Jacó. Mas os filhos de Deus serão protegidos nesse período. Nesse período, os salvos serão somente os 144.000, aqueles que não passarão pela morte, que verão Jesus vindo nas nuvens dos céus, vivos, e serão transformados num abrir e fechar de olhos. Há nações poderosas na terra que estão preparando barcos mortíferos para esse período. Dá até para a gente entender que nesse período talvez haja uma terceira guerra mundial, porque os anjos que estão segurando os 4 ventos da terra, eles soltarão. E nós não podemos imaginar aquilo que Satanás poderá fazer sem a proteção de Deus e sem a presença do Espírito Santo. Calcula-se que nesse período talvez morrerá a terça parte da terra e não haverá cemitério para enterrar seus mortos. Os corpos serão deixados e os urubus comerão. É chamado na Bíblia a festa das aves. Aves que comem carne humana. É por isso que o grande conflito diz que as cadeias serão como o palácio do céu. Porque naturalmente a terra vai estar cheirando mal, cheia de cadáveres, de pessoas mortas, de bandidos, de ladrões, de assassinos, de toda sorte de coisa ruim. É evidente que nesse período Satanás vai, além de fazer a sua festa, destruindo as pessoas, ele também vai se transformar em Jesus. Vai dizer que ele é o próprio Jesus, que veio do céu. Ele vai dizer que esse pequeno povo que guarda o sábado está errado, que ele mudou o sábado para o domingo. A Bíblia diz também que vagabundos correrão de uma parte para outra, não em busca do pão que perece, mas em busca da palavra de Deus e não encontrarão. Mas no momento em que a porta da graça é fechada, então vão ser despejados sobre a face da terra cerca de 7 pragas. Não são universais. Uma praga cai aqui nos Estados Unidos, outra cai no Brasil, outra cai na Europa, outra cai na Ásia e assim por diante. E é interessante que elas serão rápidas. Antigamente a igreja acreditava que era quase um ano. Hoje a igreja acredita que é no momento. Porque quando está caindo a 5ª praga, ainda tem os efeitos da primeira. Porque senão seria um período muito difícil para os filhos de Deus suportarem. Por isso que a Bíblia diz, tomara que não aconteça no sábado e nem no inverno. Veja a proteção de Deus com respeito aos seus filhos. A primeira praga cai sobre a terra. E as pessoas da terra então recebem uma úlcera má e maligna. A terça parte da terra é atingida. A segunda praga cai sobre o mar. E essa praga destrói a terça parte do mar. E o mar se torna em sangue. Os animais morrem e o mar vai cheirar mal. A terça praga cai sobre as fontes das águas, sobre os rios. E o livro Grande Conflito diz que se os ímpios tivessem a oportunidade, certamente eles matariam os filhos de Deus. E como se eles tivessem a oportunidade, matariam, então Deus vai dar sangue para que eles bebam, em lugar de água. Porém, os filhos de Deus terão a sua água nesse período, porque os anjos trarão, e alguns locais da terra Deus já preparou para que os filhos de Deus passem. A 4ª praga cai sobre o sol. O sol vai ser aquecido muitas vezes. E o livro Grande Conflito mostra os homens sendo queimados pelo sol, os animais sendo queimados pelo sol, a terra vai ser queimada, vai virar cinza no local onde dessa praga não vai nascer mais nenhum mato. A 5ª praga cai sobre o trono da besta. E onde houver trono da besta na face da terra, as pessoas vão sentir uma úlcera má e maligna e vão morder a sua língua de dor. A 6ª praga é a praga do Armagedon. Aí é a luta entre o bem e o mal. É uma luta espiritual, porque fala sobre o secamento do rio Eufrates, onde os reis do Oriente lutam contra os reis do Ocidente. Essa luta seria entre Cristo e Satanás, entre os anjos de Deus e os anjos do mal, e entre os filhos de Deus e os filhos da terra, porque vai ser nesse período que vai ser marcado o dia e a hora da morte dos filhos de Deus. Naturalmente, os filhos de Deus, embora já estejam com suas vidas seladas com Deus,
Eles ainda são seres humanos. E eles ainda, a grande preocupação dos filhos de Deus, dos 144 mil, será que a minha vida está em paz com Deus? Será que ainda há algum pecado que não foi perdoado? Porque eles não estão preocupados com morte, nem com problemas, nem com falta de dinheiro, nem com falta de alimento, porque eles confiam em Deus. Mas a preocupação é essa. Será que ainda há algum pecado que eu cometi e não foi perdoado? E eles vão nesse sacrifício e sendo perseguidos pelo povo da terra, porque vai ser decretado o dia e hora da morte dos filhos de Deus por causa das pragas que estão caindo. E os ímpios dizem, não, esses guardadores do sábado são os responsáveis pelas pragas. E se nós matarmos esses guardadores do sábado, certamente nós vamos deixar Deus calmo e não teremos mais praga na face da terra. Essa vai ser a filosofia da época. E Satanás vai endossar, falar, olha, eu mudei o sábado para o domingo e esse povo aí está contra mim. E como ele tem a aparência de Jesus, ele faz os milagres de Jesus, ele tem tudo de Jesus, olhando para ele é Jesus. O povo da terra que já aceitou Satanás como seu chefe, certamente vai acreditar nele. Tudo que ele disser é verdade. A provação dos filhos de Deus será tão grande, tão tremenda, que vai chegar um ponto que os filhos de Deus vão dizer, olha, não dá mais para continuar. Não é possível, nós não suportamos mais. Mas quando eles olham para trás, eles veem que já caminharam muito próximo de Jesus. Não há mais possibilidade de retorno. Aí eles se ajoelham e clamam pela misericórdia divina. E aí Deus dá força e poder. E agora então, o céu se abre. E Deus anuncia, assim, um pouco tempo antes do decreto marcado para matar os filhos de Deus, Deus anuncia o dia e a hora da volta de Jesus. É evidente que alguns grupos se anteciparão. Falam, vamos matar logo esses crentes, porque assim a gente já acalma Deus antes. Mas grandes anjos de Deus estarão ao lado do povo de Deus e eles serão protegidos. E diz que as espadas e as armas que seriam utilizadas para matar os filhos de Deus se tornem em palha e não tem condição de utilidade nenhuma. E aí Deus então começa a conversar com os filhos de Deus. Os ímpios que estavam assim, querendo matar os filhos de Deus e já esperando o dia certo para matar os filhos de Deus, agora ficam apavorados. Enquanto os filhos de Deus que estavam pálidos agora começam a refletir o sol da justiça, falando com Deus, os ímpios ficam e ouvem vozes já mais ou menos anunciando a desgraça da vida deles. De repente aparece no céu uma mão segurando as duas tábuas da lei. E Deus abre a mente dos ímpios para que eles enxerguem em 360 graus. E eles lamentam profundamente não terem guardado o santo sábado do Senhor e não ter obedecido a sua lei. Vai ser um momento de muita expectativa. Jesus está à direita de Deus. E Jesus pede, então, agora vocês olhem para mim. Ele diz, Pai, eu gostaria que esses que estão aí estivessem comigo aqui. E os santos já começam a gozar um pouquinho das delícias do amor de Deus. A terra passa por uma tremenda comoção. Imagine o resultado das pragas. E aí cai a 7ª praga, pedras de 25 a 40 quilos. E vai ser na 7ª praga que Jesus virá buscar os seus filhos. Quando as cidades estiverem sendo destruídas, sendo lambidas pelo mar, os grandes prédios destruídos por essas pedras, e a terra estar passando uma grande comoção, Jesus vem para buscar os seus filhos e levá-los para o lar eterno.